Você já se cansou de alguma coisa, de uma circunstância, de uma rotina, de alguém? Acredito que sim. Todos nós, ao longo da vida, nos cansamos de praticamente tudo. Você pode tentar ser assim, uma pessoa um tanto quanto polida, guardar para si algumas impressões, alguns sentimentos, mas a grande verdade é que tudo cansa, até as coisas boas cansam. Você for num grande banquete e comer além da conta, comer as coisas gostosas, aquelas comidas que, como se diz, a gente come com os olhos, cheiram bem, são bonitas, são apresentáveis, mas se você comer além da conta, você vai cansar. Você se cansa de pessoas que você gosta, pode ser que você tenha se cansado de até um amigo, de um parente. Aliás, a Bíblia diz que o mel é doce, mas a gente precisa comê-lo com moderação para que a nossa alma não venha se enfastiar dele. Quero dizer com isso que tudo cansa mesmo. Como diz, coisas boas, pessoas boas, coisas prazerosas, cansam. Agora, nós nunca deveríamos nos cansar de Deus. Primeiro porque Ele quem nos dá descanso. Jesus disse que Ele nos dá alívio, que Ele traz descanso para as nossas almas. E a comunhão com Deus, a vida com Deus, a devoção, a piedade, as coisas relacionadas ao Senhor não deveriam nos cansar. Mas, em muitos momentos na narrativa bíblica, Deus protesta contra um povo, o seu povo, que se cansa dele. E eu quero ler para nós a palavra de Malaquias. Vamos lá no profeta Malaquias, que não falou só do dízimo. Aliás, o dízimo foi um dos muitos assuntos que Malaquias trata. Malaquias trata de casamento, de família, de dízimo, de profecias do futuro. E aqui no capítulo 3, do 13 até ao 18, Malaquias 3, do 13 ao 18, nós temos nessa primeira parte uma queixa de Deus contra o seu povo. Pessoas que estavam cansadas do Senhor. Olha o que está escrito. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Aí Deus replica, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Esses filhos e filhas começaram a murmurar contra Deus. Num primeiro momento, toda a nossa murmuração contra Deus ou contra quem quer que seja, ela acontece no coração. A pessoa se enfastia no coração, na alma. E de repente eles começaram a expressar isso. Começaram a externar nas palavras deles e, obviamente, consequentemente, nas ações, aquelas coisas que tinham a ver com esse cansaço em relação a Deus. Não tire isso de mente. E aí Deus usa o profeta deve ter conclamado a congregação no templo, possivelmente, no culto, na igreja. E o profeta diz, olha gente, Deus tem uma palavra muito dura aqui hoje. Ele está triste com vocês, porque vocês estão falando palavras agressivas contra o Senhor. Aí as pessoas começaram a falar, ué, como assim? O que nós estamos falando? Por que Deus está incomodado com a gente? Que história é essa? Veja, que já dava para perceber no teor que de fato eles estavam. Aí o profeta está falando, claro, em nome de Deus, é Deus falando pelo profeta. Ele disse, vocês estão falando que é inútil servir a Deus. Vocês estão cansados do serviço, do trabalho.
da dedicação a Deus. Fizeram isso durante muitos anos. Aquele povo que viveu no pós-exílio, depois que eles regressam da Babilônia, com a graça de Deus eles reconstroem os muros, o templo, as casas. O povo volta para a sua terra e eles voltam, sabe, naquele fogo, naquela paixão do primeiro amor, depois de terem sofrido o juízo justo de Deus. Bom, agora nós vamos fazer tudo certo, mas eles vão se cansando. Não podemos cansar de fazer o bem. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Eu não posso me cansar de fazer o bem, de praticar o bem. Mas eles chegaram a essa conclusão, que era inútil servir a Deus. E eles indagavam, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? De que adianta a consagração, o jejum, as orações, as horas reclusas, as idas aos cultos, aos domingos? Você que já está no caminho de Deus há mais tempo, quantos domingos você já esteve na casa de Deus? Já parou para pensar? Se você é assíduo, vamos dizer com esse exemplo dos assíduos que não faltam, então um ano tem 52 domingos pelo menos, são 52 finais de semana, então 52 domingos. Uma pessoa que está na fé há 10 anos já foi pelo menos a 520 domingos. Alguém que esteja como eu há mais de 20 anos já passou mais de 1000 domingos na casa de Deus. Imagine uma pessoa que está lá nos seus 50 anos, já passou mais de 25.000 domingos na casa de Deus. Ela nem se lembra mais quantos sermões, quantos cultos, quantas orações, quantos pedidos, quanto louvor. E ela acha que aquilo foi inútil. Não foi. Quando o anjo apareceu a Cornélio, o anjo veio com um recado muito específico. Depois você leia Atos 10. As suas orações subiram para a memória diante de Deus. Sabe o que o anjo estava dizendo? Não é inútil orar. Não é inútil servir a Deus. Não é inútil guardar os seus preceitos. Porque ir ao culto, orar, ler a palavra, é dos preceitos, é parte dos preceitos de Deus. Não é inútil. Ora, aí eles chegaram a uma resolução, uma conclusão errônea, claro. Nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O que eles estavam dizendo é, feliz mesmo é quem faz tudo errado. Estou aqui me guardando como um homem fiel, como uma mulher fiel ao cônjuge, mas feliz mesmo é o que se prostitui, é o adúltero, é a adúltera. Estou eu aqui vivendo uma vida honesta, mãos limpas, pagando os meus impostos em dia, mas feliz mesmo é quem surrupia. E no Brasil é assim, infelizmente é assim. Quem não cometeu crimes muitas vezes é preso e quem cometeu crimes está solto. A gente sabe que é assim. É um país que mostra, pelo menos no que temos visto, que o crime compensa. Aquela história que a gente via nos programas policiais, o crime não compensa. No Brasil não é bem assim, o crime compensa. Dependendo de quem você seja, o crime compensa. Mas até quando? Até quando esse espírito de que quem faz o errado é que se dá bem? O espírito do malandro, o espírito... Os cariocas me perdoem, mas essa foi uma pecha dada. Aí vocês reclamem lá com os americanos, aquele personagem dos gibis, o Zé Carioca, que passava todo mundo para trás. Até quando a malandragem, aquele sentimento de passar os outros para trás vai ser tido como uma coisa boa?
porque não é. Pode ser por um tempo. O erro, minha gente, o pecado, a transgressão, pode ser por algum tempo. Em Provérbios está escrito que o pão roubado é doce enquanto ele está sendo mastigado. Se você está comendo um pão roubado, ele é doce enquanto ele está sendo mastigado. Mas quando ele cai na barriga, no estômago, a Bíblia diz que ele é mais amargo do que o fel. Então, enquanto você está ali, não é? É doce, é gostoso, é aprazível, te traz aquela impressão, me dei bem na vida, mas lá na frente não vai ser bom. Então, não se canse de Deus, não se canse do que é bom, mesmo que você veja no caminho as pessoas desistindo. Você vai ver, é aquela história, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. As pessoas acham que só tem a ver em relação a desgraças, a tragédias. Não, 1000 cairão ao meu lado, muitas vezes na minha jornada. Você está numa caminhada de fé, numa igreja, por exemplo, você vê pessoas que sentavam do teu lado, à tua direita, e hoje elas não estão mais no culto. Em tempos de redes sociais que todo mundo sabe da vida de todo mundo, de repente você vê numa página de Facebook, no Instagram, uma pessoa que estava na igreja com você e hoje ela está lá, perdida no mundo. Outro dia me mandaram uma foto de um jovem, eu não tenho nenhuma rede social, eu não tenho, e louvo a Deus por não ter. Mas me mandaram, um amigo falou, pastor, reconhece essa pessoa? E eu conheço esse senhor há pelo menos 25 anos, e, enfim, na igreja, tudo mais, cresceu dentro da igreja também. Aí eu olhei a foto e falei, não reconheço. Aí esse meu amigo falou, chuta quem é. Eu disse, não sei, não estou olhando, eu não reconheço. Fulano de tal. Eu falei, meu Deus, o que ele está fazendo? Porque ele está num lugar assim que não é para um filho de Deus estar. Eu falei, é sério? É sério. O que aconteceu? Se desviou, largou a esposa, abandonou os filhos, saiu da igreja. Está lá, perdido, mas perdidaço. Alguém que se cansou de Deus. Eu oro por ele, sem dizer o nome dele, mas ele está aqui agora no meu coração, no meu pensamento. Onde ele estiver, eu oro a Deus que ele volte, que ele regresse ao caminho de Deus. Mas é mais um caso de alguém que se cansou de Deus. Para mim é um exemplo, que eu não posso me cansar de Deus. Então, aqueles que temem ao Senhor, espero que esteja falando de você, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o pai, um homem, um ser humano bom, ele sabe quem é o filho que serve e quem é o filho que não serve. Ele sabe quem é o filho que faz por merecer e quem é o filho que não faz por merecer. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando será essa diferença? Falando de vida, na vida pode ser que ela nunca aconteça. Pode ser que o ímpio siga um caminho ímpio, de iniquidade, de transgressão, e ele, do ponto de vista das coisas materiais, ele se dê muito melhor do que um honesto, porque o honesto não vai roubar, o honesto não vai mentir, enquanto o ímpio rouba, mente, surrupia, enfim. Agora, lá no dia do juízo, haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, porque o justo vai para o céu, o ímpio vai para o inferno. Haverá uma diferença entre quem dedicou a sua vida servindo a Deus e quem desperdiçou a sua vida. Aí a pergunta que eu faço é, de que lado você quer estar? E se você se cansa da vida presente, temporal, efêmera e passageira, e você se cansou de Deus em menos de 10, 20, 30 anos,
Você acha que não vai se cansar, passar uma eternidade no inferno, sofrendo as piores dores? Pense nisso. Porque se você se cansou do bem, imagine quando você, se não se arrepender, for lançado num lago que arde com fogo e enxofre. Não se canse de Deus. Não se canse de fazer o bem. Vale a pena. Vá até o final e nunca olhe para trás. Em nome de Jesus. Amém?